Nesta manhã de terça-feira, vivenciando a 23ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que o Senhor, hoje, vivenciando esta 23ª semana do tempo comum, vivenciando este mês da Bíblia, o Senhor nos traz esta passagem de São Lucas, onde realça para nós a oração, o sentido da oração. É Jesus que sobe a montanha. É Jesus, diz o Evangelho, que passa a noite inteira em oração. Queridos ouvintes, a montanha, o monte na Sagrada Escritura é sempre o lugar de oração, é sempre o lugar do encontro com Deus. Onde está, aí em sua casa, esta montanha, o seu altar, o seu lugar de encontro com Deus? Existe aí na sua casa? É preciso ter dentro de casa esta montanha, este lugar que você diz: agora eu vou subir para falar com Deus. Jesus nos dá esse exemplo da oração. E quando diz que Jesus passou a noite inteira em oração e ao amanhecer ele tomou a decisão de chamar os seus discípulos, podemos entender assim, que antes de cada decisão que formos tomar, nós precisamos ir até a montanha para falar com Deus. Diz que quando amanheceu, Jesus chamou seus discípulos, toda aquela multidão que o acompanhava, e escolheu dentre eles 12, a quem deu o nome de apóstolos.
Podemos pensar assim: diante de uma escolha importante, nós precisamos subir a montanha para falar com Deus. E enquanto não tiver bem claro a decisão, ou bem clara a decisão que vamos tomar, é preciso continuar em oração. Passar a noite inteira em oração é rezar enquanto ainda está escuro, no sentido de não ter definido, não está bem claro a decisão que vamos tomar. Ao amanhecer, quando as coisas clareiam, né, ficam claras, assim nós podemos descer da montanha para tomar a decisão que precisamos tomar. Jesus escolhe os 12 apóstolos não fora, não trazendo currículo para saber o que um faz e outro faz. Jesus escolhe dentre os seus discípulos pessoas simples, não corre atrás de currículo, mas daqueles que se dispõem a segui-lo. E Jesus chama pelo nome a cada um. Você pode colocar o seu nome nestes 12, ou quem sabe você seja o 13º. 13º discípulo, aquele que doa a sua vida, entrega a sua vida em favor do Evangelho, desse Jesus que veio ao mundo, que se fez carne, que habitou no meio de nós. Então fica esta mensagem dessa importante montanha que deve ter na sua casa, deste lugar de encontrar Deus e passar a noite toda, enquanto tiver noite, enquanto tiver escuro, vai rezando, pedindo ao Senhor para clarear. E somente quando amanhecer, quando clarear as ideias, é que você vai tomar a decisão. Você reza, você sobe a montanha para falar com Deus antes de tomar uma decisão? Ou você não pede a ajuda de Deus nas suas decisões? Que bom seria, queridos ouvintes, que todas as nossas decisões pudessem coincidir com as decisões que Deus quer tomar na nossa vida, não é verdade? Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, que nos impulsiona para rezarmos, para mesmo que seja passar a noite em oração, mas que possamos assim tomar a decisão correta diante daquilo que a gente precisa decidir. A multidão procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Assim termina o evangelho de hoje. Procuremos também nós querer ter vontade de tocar em Jesus, porque dele sai uma força que cura. Você acredita nisso? Que de Jesus sai uma força que cura? É o próprio Jesus que está falando através da boca de São Lucas, que a multidão procurava tocar em Jesus. Procure no dia de hoje tocar em Jesus. Procure no dia de hoje aproximar de Jesus. Procure no dia de hoje subir ao monte e rezar a Deus. E procure todos os dias, se preciso for, ao tomar as suas decisões. Antes disso, reze, passe a noite em oração e somente quando clarear é que você vai tomar a decisão.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Carlo Acutis, rogai por nós.